Olá! Hoje vamos apresentar o nosso projeto intitulado Patogênese da infecção por SARS-CoV-2, compartimentos de replicação viral e impacto em eosinófilos humanos, realizado pelos bolsistas Felipe Knaip e Yasmin Guiar e orientado pela professora doutora Rossana Mel. O SARS-CoV-2 é um vírus de RNA de fita simples causador da Covid-19, que pode ser caracterizada por uma resposta inflamatória exacerbada, que pode ser local ou sistêmica, ocasionando no recrutamento intenso de células do sistema imunológico. Dentre essas células, destacamos aqui os eosinófilos, que são células do sistema imune inato e que o nosso grupo de pesquisa já vem estudando a sua relação com outras diversas doenças respiratórias, inclusive doenças virais. Já foi descrito que os eosinófilos possuem um papel protetor contra doenças virais como influenza A, parainfluenza e rinovírus, a partir dos seus mecanismos de desgranulação de proteínas catiônicas, secreção de citocinas e apresentação de antígenos a outras células do sistema imunológico. Assim, o objetivo do nosso trabalho foi investigar a possível associação entre o número de eosinófilos no sangue periférico e os desfechos clínicos em pacientes com Covid-19 durante o primeiro ano da pandemia em pacientes não vacinados em um hospital público do Brasil. Para isso, obtivemos dados de pacientes internados por Covid-19 no Hospital Universitário da UFJF durante o primeiro ano de pandemia. Ao todo, foram 202 pacientes diagnosticados com Covid-19 e que apresentaram PCR positivo. Para o controle, utilizamos 30 pacientes que foram internados com sintomas de Covid-19, mas que apresentaram PCR negativo. Obtivemos, então, informações gerais dos pacientes e também coletamos seu hemograma, o primeiro e o último hemograma realizado durante a internação. Assim, chegamos aos seguintes resultados. Nesse gráfico, podemos observar níveis e número de eosinófilos no sangue de pacientes que tiveram a Covid-19 e conseguiram se recuperar da doença, ou seja, não foram a óbito. No primeiro gráfico, tivemos um interessante resultado, pois os pacientes entravam no hospital, no dia da internação, com uma baixa significativa no nível de eosinófilo no sangue, em relação ao momento da alta, ou seja, o dia que saíam do hospital. No segundo gráfico, vemos resultados semelhantes, em relação à quantidade de eosinófilo no sangue por microlitro, enfatizando essa diferença significativa no momento da admissão, onde se tem uma baixa de eosinófilo no sangue comparado ao momento da alta, onde esse número é maior. Já em relação a pacientes internados com Covid-19 que foram a óbito, não pôde-se ver uma diferença significativa na admissão e na alta, ou seja, no óbito, nem em níveis de eosinófilos no sangue, nem em números de eosinófilos por microlitro no sangue. Nesse gráfico, comparando o dia da alta de recuperados em relação aos óbitos, houve diferença significativa nas análises estatísticas, onde pacientes que se recuperaram possuíam níveis e números de eosinófilos no sangue mais altos. Logo, nesse gráfico, conseguimos visualizar melhor essas diferenças quando comparamos os pacientes que se recuperaram da Covid e os que foram a óbito. Na admissão dos pacientes recuperados, a porcentagem de eosinopenia, ou seja, menos de 40 eosinófilos por microlitro no sangue, era prevalente. Já em relação ao momento da alta, podemos ver a resolução dessa eosinopenia, atingindo os níveis normais de eosinófilos no sangue. Um interessante resultado, indicando possível relação entre o número de eosinófilos e a gravidade da doença. Já na admissão de pacientes que foram a óbito, também foi vista uma maior porcentagem de eosinopenia. Porém, no dia do óbito, ou seja, da alta, essa eosinopenia não era resolvida, permanecendo com níveis baixos de eosinófilos no sangue. Por fim, a eosinofilia, mais de 500 eosinófilos por microlitro no sangue, também foram percebidas em todos os grupos. Ao fim, no dia de admissão de pacientes que possuíam PCR positivo para a Covid-19, eles apresentavam um número menores de eosinófilos no sangue em relação ao grupo controle, pacientes que tinham PCR negativo para a Covid, mas possuíam sintomas respiratórios. Já em relação à alta desses pacientes, não houve diferença significativa em pacientes com Covid-19 em relação aos que não possuíam a Covid, corroborando com o resultado anterior de uma resolução dessa eosinopenia, já que esses números voltariam ao normal. A partir desses resultados, concluímos que a eosinopenia é um potencial biomarcador para a gravidade da doença e para o desfecho clínico em pacientes hospitalizados com Covid-19, e que também os eosinófilos estão potencialmente envolvidos na imunorregulação da Covid-19. Por fim, nosso estudo é o primeiro realizado em um hospital brasileiro que indica uma associação entre a contagem de eosinófilos no sangue e os resultados clínicos em pacientes hospitalizados no primeiro ano da pandemia, não vacinados com Covid-19. Agradeço aqui a sua atenção às instituições envolvidas e aos órgãos de fomento.